Bom, o bate-papo desse domingo é com o vereador Alexandre Reis. Já esteve aqui, junto com o Raul Pinho, que é um especialista na área de saneamento, e a gente analisou a questão da água, fornecimento de água, fornecimento da coleta de esgoto, tratamento de esgoto no Rio de Janeiro. O quadro que o nosso vereador e o Raul traçaram naquele primeiro bate-papo, está aí no canal, vocês podem até assistir, muito bom por sinal, era um quadro desolador naquele momento. Mas a gente estava com um pouco de esperança de que com a privatização da SEDAI, que já estava sendo cogitada, houvesse um pequeno horizonte. Mas nem a Reis, nem Raul conseguiriam prever uma situação tão caótica como essa que aconteceu depois. É verdade. Que é o fornecimento de uma água lamentável, né? O carioca hoje consome uma água com gosto, um gosto de terra, aqueles gostos de moringa até é bom, eu até tenho prazer nisso, aquele gosto de barro. Não, é uma água ruim, é uma água, diz que não faz mais a saúde, provavelmente não faz mesmo, mas uma metrópole, gente, é uma metrópole que se propõe a ser a capital do turismo no Brasil, etc, etc. Então convidei de novo a Reis aqui, ele é repetente no canal, mas numa situação ainda mais complicada do que aquela da nossa primeira conversa, que não faz tanto tempo. Então, vereador, prazer em receber. Agora você está com uma incumbência séria, porque é o presidente da Frente Parlamentar de Saneamento na Câmara. Enfim, a Câmara assume toma frente, né, desse processo tão importante. Mas será que a gente precisava chegar a esse ponto para... Não, definitivamente não. Vidor, obrigado por convidar para a gente estar aqui outra vez. Acho bastante importante a gente voltar a esse assunto. Acho que a crise da água suja que a gente está vivendo agora, vamos dizer, despertou a população, né, para essa tragédia silenciosa da falta de saneamento que a gente vem vivendo há décadas, mas sempre deixava para depois, achava que não era tão importante assim. Mesmo quando a gente passava ali na Lagoa Rodrigo de Freitas e tinha cheiro ruim, ou lá na Lagoa de Jacarepaguá e da Barra também tinha cheiro ruim, a gente sabia que tinha alguma coisa podre, mas não sei bem porquê, não dava, vamos dizer, a devida importância, né? A maior parte da população da sociedade, dos nossos representantes também. Com a crise da água suja, esse assunto passou a ser prioridade na pauta, né? A Câmara, que ao longo da sua história não tratava muito de saneamento, não era um tema muito assim prioritário na Câmara, passou a ter um pouco mais de atenção. A gente criou a Frente Parlamentar de Saneamento, que não existia, né? E eu sou o presidente, assumi a presidência. Eu já tinha feito isso em 2017, que tinha resultado em 2 representações no Ministério Público, cujo objeto das representações foi utilizado agora, recentemente, para a denúncia de crime ambiental de ex-diretores da SEDAI. E retomamos o trabalho, e no meio do nosso trabalho acontece a crise da água suja, né? Então, isso é vamos dizer, um carimbo de ineficiência da SEDAI, porque a Geosmina, ela demonstra que o local de captação da água não é apropriado, ou seja, a SEDAI capta a água de uma bacia com esgoto diluído, faz uma alquimia para transformar esse esgoto diluído em água potável, mas a estação de tratamento da água tem ali seu limite, e parece que eles chegaram no limite, não conseguiram mais, através de produtos químicos e outros procedimentos, transformar aquele esgoto diluído em água potável, né, nas torneiras dos cariocas. Então, esse é o momento que a gente está vivendo, que não tem mais volta, porque a perspectiva de solução é coletar e tratar o esgoto das cidades ribeirinhas ali, dos afluentes do sistema Guandu. Porque a única maneira de reverter isso, definitivamente, é melhorar a qualidade da água onde a SEDAI faz a captação, para que seja necessário menos procedimentos ali para reverter, para transformar aquele líquido, né, em água potável. E isso é muito caro.
né? A perspectiva de fazer isso... E demora também, né? Demora de fazer isso no médio prazo não é boa. Então, a gente está sem perspectiva, né? Parece que a SEDAI está esperando, vamos empurrar isso, vai melhorar, vai passar o verão, a temperatura vai cair um pouco, vai diminuir ali a produção de geosmina e a gente consegue controlar com carvão ativado, com argila e esses... Com menos chuva melhora? Não, a chuva dilui, Mas o problema é que a captação é feita num local que recebe constantemente esgoto, o tempo todo, né? Então, dilui no momento, mas o esgoto logo depois chega outra vez e volta até a concentração. Então, as alternativas que foram apresentadas até agora não focam na causa do problema, ou seja, estão tratando os sintomas, né? Então, a gente tem uma infecção ali, que é o problema de onde a água é captada, a falta de coleta e tratamento de esgoto daquelas cidades ribeirinhas, e estão tratando a febre ali, passando no carvão ativado e botando argila e tudo. E, então, a infecção vai continuar e eles vão continuar tratando a febre, e isso não tem perspectiva de ser revertido tão cedo, né? Então, o carioca aí, o morador dessa parte do estado do Rio de Janeiro e da capital, realmente está numa situação difícil. O Sistema Guandu só fornece água para o município do Rio? Não. Fornece água para a região metropolitana toda. Né? São poucos municípios que têm captação independente, como Niterói, Águas do Imperador, né? E região dos lagos também, que não tem captação da água do Sistema Guandu, né? Mas é uma crise hídrica incrível que mesmo a gente que sabia, vamos dizer, as reais condições ali de atuação da SEDAI, a ineficiência que a SEDAI demonstra ali na coleta e tratamento de esgoto, até mesmo a gente não esperava essa crise. A gente, na nossa conversa, estava muito preocupado com a questão da coleta e tratamento de esgoto, que a SEDAI ficou muito a desejar. Enfim, os índices que o Estado do Rio tem nessa área de coleta e tratamento de esgoto são vexaminosos, terríveis, catastróficos. A gente também criticava a eficiência da empresa no fornecimento de água, sim, pelo grau de perda que tinha no sistema. Mas, naquele momento, em nenhum momento a gente imaginou, não, mas a qualidade da água era aceitável. Era aceitável, quer dizer, pelo menos aí a gente... vamos dizer, a estação de tratamento, ela tinha capacidade de fazer aquela alquimia ali, de transformar o esgoto diluído em água potável. É a maior estação de tratamento de água do mundo. Né? O Guandu é um sistema espetacular, enorme, atende uma população enorme, tudo em grande escala, por isso talvez a dificuldade de reverter, né? Agora, a questão básica da crise da água suja, a crise hídrica que a gente está vivendo, está na falta de coleta e tratamento de esgoto. E você tem a opção, por exemplo, de pegar a água ali do Ribeirão das Lajes? Não é suficiente. A gente já fez esse estudo, conversamos com os especialistas. É possível ampliar um pouquinho a oferta por outras fontes, mas o Rio de Janeiro é dependente do Sistema Guandu. E para reverter isso é bastante complicado. A gente vai ter que administrar isso no médio e longo prazo. Se a gente quiser ter captação de água independente do Sistema Guandu, vai ter que ter investimento aqui, pensar em outras tecnologias, dessalinização e outras possibilidades. Talvez tratar a nossa própria, vamos dizer, bacia ali de esgoto diluído, o sistema lagunar de Jacarepaguá e da Barra, que também é complicadíssimo, né? Ali a gente tem os maciços mas é uma água que não serve para o uso humano. Não serve. Né? Teria tem que usar a tecnologia para transformar. A alquimia continua a mesma, mas pelo menos você não está dependente. A gente tem que recorrer a Israel para dessalinizar. Um país que vive no deserto, né? Não tem água. Com água para todo lado. Água aqui. Pois é. E é complicadíssimo. E assim, Vidor, a história é mais complicada ainda porque a gente percebe que essa foi uma decisão que a SEDAI tomou lá atrás, né? A SEDAI ela foi criada a partir
a unificação de 3 empresas, né? Água, e uma da Guanabara, esgoto da Guanabara e uma do estado do Rio de Janeiro, se fundiram e foi criada a SEDAI. Tem 45 anos a SEDAI. E a opção da SEDAI, histórica, foi sempre, ela recebeu já o sistema Guandu, foi sempre investir no aumento da oferta de água tratada, né? Essa foi a opção. Só que quando você oferece água tratada e não oferece coleta e tratamento de esgoto, a água que entrou, que foi entregue, vai sair para algum lugar. Como esgoto. Como claro. esgoto. Então, a gente está vendo essa crise hoje por conta disso. A SEDAI não ofereceu proporcionalmente a ampliação da oferta de água tratada a coleta e tratamento de esgoto. Então, as pessoas que passaram a receber água começaram a buscar as suas soluções, fossa, ou joga no rio, e os municípios também. E hoje a SEDAI tem 64 municípios, que ela presta serviço no estado do Rio, parece que 3 ou 4 municípios apenas, que ela faz também coleta e tratamento de esgoto. Para onde vai a água que entra? Para algum lugar vai. Vai para o sistema Guandu, por exemplo, né? E é ali que a SEDAI capta a água que ela depois vende para o carioca, ou seja, acabou matando ali a galinha dos ovos de ouro. Ela tinha uma água de qualidade boa lá no começo e agora tem esgoto diluído, ou seja, o custo, o investimento para transformar a água que ela capta ali naquela bacia de esgoto diluído em água de boa qualidade é altíssimo. Por isso, hoje a SEDAI tem a 5ª tarifa mais cara do Brasil, né? Pois é, para fornecer esse tipo de água. Agora, vereador, a solução que está se dando no curto prazo não tem, mas é de que a SEDAI delegue, né? Delegue não, o poder concedente delegue a empresas, outras empresas, possivelmente privadas, a tarefa de distribuir, coletar esgoto e tratar no estado do Rio todo, inclusive no município do Rio, em várias áreas. O BNDES, acho que com a SEDAI, chegou ali um modelo que eles dizem que junta filé mignon com osso. Então, você pega o Leblon e pega um município da Baixada, uma coisa assim. E isso pode funcionar ou não? Olha, eu sou bastante crítico desse modelo, né? O BNDES já tinha apresentado um modelo parecido que me parece que era muito melhor do que o que está sendo proposto hoje. Na primeira modelagem proposta pelo BNDES, a SEDAI era mantida para captação e tratamento de água e fornecia água para as concessionárias, mas o Estado era dividido em grandes áreas, né? O que foi feito agora foi manter a SEDAI como na captação e tratamento da água, mas dividir a cidade do Rio de Janeiro e, a partir da cidade do Rio de Janeiro, viabilizar a oferta de saneamento para municípios do interior do estado do Rio, né? Veja, o que a gente está dizendo é que o carioca vai, de alguma maneira, financiar o investimento em esgoto de outras cidades, né? Fora da região metropolitana. Se houvesse ainda, se isso fosse dentro da região metropolitana, a gente podia imaginar que haveria vamos dizer, um benefício, né? Porque a água vai melhorar. Então. E as pessoas vêm para cá, vêm para o nosso sistema de saúde e tudo, mas estamos falando de cidades que não são da região metropolitana, são do Noroeste, por exemplo, né? Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem talvez 30% do nosso território, 30% da sociedade, sem acesso a coleta e tratamento de esgoto nenhum. São as áreas informais, que não entram nos cálculos que estão lá no Sistema Nacional de Informação de Saneamento, porque o Sistema Nacional de Informação de Saneamento, que fornece os dados que são utilizados para esse ranqueamento que o Trata Brasil faz, são fornecidos pelas concessionárias, né? Então é a SEDAI que informa, por exemplo, os números. A gente não sabe se esses números são razoáveis. Talvez a gente possa... São muito ruins, imagine se... Ainda poderiam ser piores. Então, eu tenho dúvidas em relação a isso. Talvez sirva como um nível, um patamar mínimo, uma coisa assim. Mas, com certeza, as áreas de favela da cidade do Rio de Janeiro não estão nesse cálculo. E a gente tem aqui
território, né, pessoas morando nessas áreas com falta de saneamento igual a os lugares onde o Carioca vai financiar a oferta de saneamento, a construção de dutos de coleta de esgoto e estações de tratamento. Se fosse universalizado aqui no Rio já o saneamento, a gente podia até pensar numa forma de colaborar para o estado todo atingir a universalização. Mas o fato é que a gente está muito longe de universalizar. Por que o Carioca vai financiar o tratamento de esgoto, coleta e tratamento de esgoto de outras cidades? E aí vem aquela resposta fácil, porque não se viabiliza. Não é bem assim, eu também tenho muitas dúvidas, não sou só eu, muita gente tem dúvida. Por quê? Os municípios da região serrana viabilizaram, fizeram lá Águas do Imperador. A região dos Lagos fizeram consórcio intermunicipal e viabilizaram. Niterói sozinha é viável. A área de planejamento 5 aqui do Rio é viável. Por que outros municípios não podem se consorciar e também viabilizar ali a sua própria concessão, né? Então eu sou bastante crítico em relação a esse modelo, que aliás foi um modelo contratado, encomendado pelo governo do estado pela SEDAI, naturalmente favorece ali a SEDAI e prejudica muito a capital. A capital do Rio de Janeiro tem total possibilidade de fazer suas próprias concessões. E após a publicação do modelo... Embora a gente precise resolver o problema da Baixada, a região metropolitana, para ter a qualidade da água. Não tenha dúvida, isso é fundamental. O Rio de Janeiro precisa do sistema Guandu. Nós não temos condição de... Um problema mais metropolitano que estadual também. Agora, a coleta e tratamento de esgoto, não. É totalmente dentro do território do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro. O que em Petrópolis ou... Maricá tem a ver com a Lagoa da Barra de Jacarepaguá ali. Toda a parte de coleta e tratamento de esgoto é dentro do município do Rio, é dentro do território, dos limites, né? A gente recebe água de fora do sistema Guandu, mas toda a parte de coleta e tratamento de esgoto é dentro do município. É muito difícil, quase uma interferência ali na autonomia do município, né? Política, administrativa, até orçamentária mesmo. Então... Mas difícil. Esse modelo foi o que foi aprovado recentemente. Foi aprovado pelo governo do estado, né? E agora a gente desde dezembro de 2018 tem uma agência executiva, né? Que se chama Instituto Rio Metrópole, que é composto por um colegiado formado por todos os municípios da região metropolitana e o estado, sem subordinação hierárquica, no mesmo nível, só com peso em relação à população. Então, o governo do estado tem muito mais, o voto do governo do estado tem muito mais peso do que o dos outros municípios. Da capital também tem mais peso que dos outros municípios. E o que aconteceu agora, dia 12 de fevereiro, foi uma decisão do Conselho Deliberativo da região metropolitana, cujo presidente é o governador, né? Essa resolução 05 de 2020, os municípios transferem para o governo do estado, sendo que o Rio de Janeiro e São Gonçalo foram votos vencidos, a gestão de saneamento e autorizam que o governo do estado faça as concessões. Na mesma resolução, onde os municípios abrem mão do poder de conceder, né? Está previsto ali, acho que no artigo 9º, se não me engano, no próximo, na eventual outorga da concessão, 90% fica para o governo do estado, 5% para os municípios e 5% para o fundo da agência Instituto Rio Metrópole. Ou seja, o Instituto Rio Metrópole vai ter o mesmo percentual de eventual outorga do que os municípios, todos. Realmente o Instituto Rio Metrópole vai ter recurso, porque as outorgas são caríssimas. E quem vai nomear as pessoas do Instituto Rio Metrópole, né? Quem vão ser ali os diretores da área de mobilidade ou das outras áreas de governança metropolitana? Tem muito medo que o Instituto Rio Metrópole se transforme numa entidade muito forte, seja aparelhada também, porque o governo do estado, ele já domina o saneamento do começo ao fim. Precisa parar para pensar aqui em questões de saneamento, o governador é quase um Luiz XV. Estamos falando, ele é presidente do Conselho Deliberativo da região metropolitana. Ele mesmo assina a resolução, essa 0520, que
passa para o governo do Estado, delega para o governo do Estado a gestão do saneamento. Ele mesmo assina a mesma resolução que dá para o Estado de Rio de Janeiro 90% da outorga da concessão. O governo do Estado é dono da concessionária da SEDAI. O governo do Estado indica a diretoria da agência reguladora, da Genersa. Precisa ser aprovada lá na Alerj, mas quem indica é o governo do Estado. O governador nomeia o presidente do INEA, que é o órgão de fiscalização. Ou seja, o governo do Estado controla agora todo o segmento de saneamento, né? Então, há um conflito de interesse óbvio e não é possível que isso continue dessa maneira. É preciso que o município do Rio de Janeiro vá à justiça e pleiteie na justiça a revisão dos efeitos jurídicos dessa resolução, né? Não pode ficar todo o saneamento, todo o setor de saneamento ligado a um grupo único, ali o governo do Estado e o governador com esse poder. O município não tem nenhuma interferência Nenhuma nisso. Interferência, não pode fazer absolutamente nada. Ou seja, veja, o saneamento até algum tempo atrás, e por conta da questão toda política que o Rio de Janeiro viveu e tudo, com os ex-governadores, não despertava interesse. Acontece que, de repente, se percebeu que saneamento pode dar retorno ao investimento, né? E grupos da iniciativa privada começaram a se interessar. Isso começou também a interessar ali os prefeitos e os governadores em relação às concessões. Então, o marco legal do saneamento está sendo revisto, está lá em Brasília. A gente tem compromissos internacionais com a universalização do saneamento. É preciso que a iniciativa privada invista em saneamento, porque com recursos públicos a gente nunca vai conseguir universalizar. Foi assim que aconteceu em outros países. E a gente está caminhando para isso. Mas de uma hora para outra, o saneamento que parecia que exigia só investimentos, a princípio agora parece que pode dar retorno, pode gerar outorga de concessão. Então, o interesse começou a ficar maior também, essa disputa ali pelo poder concedente ficou maior também. Agora, o que me surpreende é que os municípios abram mão do poder de conceder e de resolver o saneamento no seu território ali, inclusive com a possibilidade de ter outorga, de receber um valor pela delegação do saneamento. O saneamento, você presta serviço e recebe, quer dizer, não tem como, retorno garantido, né? Você vai fazer um investimento, retorno garantido. Vamos dar uma de advogado do diabo. Sim. Aqui. No caso da Baixada Fluminense, a gente sabe que ali é um território muito complicado do ponto de vista da relação com o poder político. Sim. Então, você imagina uma empresa que resolva entrar na área de saneamento no município da Baixada, tendo como poder concedente o município. Você não acha que, por pior que seja o governo do Estado, o investidor prefere ter a relação com o governo do Estado do que com o município local ali? Eu não sei. Não tem essa questão? Eu vou te ser sincero, eu tenho dúvidas em relação a isso. Eu acho que aqui no Rio de Janeiro a gente fez a concessão da área de planejamento 5, que era a região do Rio com menor oferta de coleta e tratamento de esgoto, praticamente nenhum, né? E uma região, a Alta Zona Oeste, não é uma região simples, é uma região com IDH mais baixo, presença de milícia, não é uma região fácil. E a concessionária está indo muito bem, acabou de receber prêmios agora até pelo desempenho, com capacitação de pessoas da área. É um grupo internacional até, né? É um grupo internacional. Ou seja, eu não vejo dessa maneira. Eu acho que é muito mais simples os municípios resolverem seus problemas do que passar passar a bola para o governo do Estado, né? Para que ele resolva de uma maneira, em outro nível, o Estado inteiro, uma complexidade muito maior. Por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, a gente fez a concessão da área de planejamento 5, o edital para a área de planejamento 4, que é Barra Jacarepaguá, está na rua. A SEDAI entrou com uma ação, com pedido liminar, suspendendo o edital, mas o edital foi publicado para
para a P4. Da mesma maneira, poderia ter feito Zona Sul e Centro, poderia ser uma próxima concessão. Ou seja, estamos falando de regiões da capital que poderiam resolver os seus problemas. Da mesma maneira, os municípios poderiam resolver os seus problemas. Municípios menores se consorciando com os seus vizinhos, no Noroeste, os municípios todos daquela região, que são muito próximos uns dos outros, poderiam também fazer um consórcio intermunicipal. A gente tem os exemplos da região serrana, temos os exemplos da região dos lagos. Niterói sozinha conseguiu viabilizar, né, a concessão. Então, eu fico muito preocupado quando se concentra o poder num ente só, né? E acho que é um conflito de interesse, porque você não pode regular você mesmo e fiscalizar você mesmo, ainda definir quais são os valores você mesmo. Isso me parece que precisa ser revisto e a gente torce para que a justiça tenha a sensibilidade de perceber que não pode ser desse jeito. Você vê, durante muito tempo ficou naquela dúvida ali, de quem é o poder concedente. Até que em 2013 o STF definiu, o poder concedente é municipal. Agora, por uma canetada, a gente está voltando à situação anterior aqui no Rio, né? Quer dizer, um artifício ali, uma jogada política, a gente, através de um acordo do governo do estado com uma parte dos municípios, a maior parte, na verdade, ele volta à situação anterior que tinha sido discutida já naquela ADIM, que resultou no acórdão de 2013, que tinha pacificado a questão. Então, tem alguma coisa errada, entendeu? Tem alguma coisa errada. O que a Câmara pode fazer? Bom, a Frente Parlamentar de Saneamento, o primeiro papel lá é sensibilizar os vereadores para que eles tratem desse tema, que isso não é muito comum na Câmara. Essa pauta não é uma pauta comum na Câmara. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, tendo o município como poder concedente, pressionar, fiscalizar para que o município assuma, não se omita nessa tarefa de acompanhar os serviços que estão sendo prestados, porque em 2007 o prefeito César Maia, ele assinou um instrumento jurídico, ainda que seja contestável, delegando para a SEDAI o serviço de saneamento da cidade do Rio de Janeiro. Mas ele não, ao fazer isso, ele não pode, ele tem que fiscalizar isso, não pode se ausentar da fiscalização. E foi isso que ele fez. O termo, ele não é acompanhado de um convênio para o INEA fiscalizar e a Genersa regular. Ele apenas delegou, né, de uma maneira muito discutível, mas houve uma delegação de serviço para a SEDAI. Quando você delega, o que você faz? Você regula a concessão, né, e fiscaliza para ver se o serviço está sendo prestado. Direitos e deveres. Direitos, né? E deveres. Nada disso foi feito. Então, a gente, como na Câmara, a gente cobra isso do prefeito, né, e a gente cobra muito que o município tenha a sua agência reguladora de serviços concedidos, municipal mesmo. Isso foi uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu assumi o mandato, foi fazer uma indicação legislativa com a minuta de um projeto de criação de uma agência municipal, porque havia ali uma intenção de se fazer concessões, PPPs, o município de Janeiro precisava avançar. Acabou que não se fez muita coisa, né? Mas, assim, para esse serviço seria fundamental que a gente tivesse agência. Agora, a Rio Águas, ela não é uma agência de regulação, mas ela é considerada um ente regulador do município, porque é ela que faz a regulação da concessão da área de planejamento 5, da Alta Zona Oeste. De uma maneira com bons resultados, porque a gente fiscalizou isso, nós vimos os resultados, mas com muito esforço, porque não é uma estrutura que foi criada para isso. Há adaptações de servidores se desdobram lá para conseguir monitorar a qualidade de serviço, mas fazem direito, porque nós tivemos acesso às fiscalizações da Rio Águas, às autuações que a concessionária da P5 sofreu, e olha que o serviço é de uma qualidade muito superior ao que a SEDAI oferece e com a tarifa 20% mais barata. Quando você vai no limite da área da P5, quando você atravessa a rua, a conta de quem mora do outro lado da rua é 20% mais cara da SEDAI. Do lado de cá é 20% mais barato. Então, que mostra que a gente tem uma experiência que está dando certo, né? Em vez de replicar isso para o resto da cidade,
estamos tendo que entregar isso para o governo do Estado. Bom, e no curto prazo a gente não tem saída, né? Não, eu vou dizer o que eu penso para o curto prazo. Eu acho que a primeira coisa que precisa ser feita, essa resolução foi assinada agora, dia 12. Então, a prefeitura tem que entrar rapidamente com uma ação exigindo a suspensão dos efeitos jurídicos dessa resolução, precisa entrar com uma ação de novo no STF, discutindo como uma agência executiva pode reverter o que foi definido no acórdão de 2013, né, vamos dizer, num ato administrativo, reverter uma decisão que foi tomada depois de muita discussão, né? E eu acho que essas duas são ações imediatas que a Prefeitura do Rio de Janeiro deve tomar. Eu acho que São Gonçalo também votou contra, deve tomar. E não vai restar outra solução a não ser recorrer ao Judiciário para poder fazer aqui no Rio de Janeiro o que precisa ser feito. Ou seja, a P4, que já está na rua. Mas você não tem receio disso durar ano, uma discussão ano? Não, a questão no STF é demorada, com certeza. Agora, as ações pontuais, específicas, por exemplo, a SEDAI entrou suspendendo o edital da P4. Precisa ser feito alguma coisa para caçar essa liminar, né? Precisa mostrar ali, olha, a SEDAI não oferece serviço aqui na cidade do Rio de Janeiro, pode oferecer até em outros lugares, aqui ela não oferece, né? A SEDAI tem vários diretores que estão sendo... E essa liminar, quem pode caçar? A Justiça Federal? Não, a ação é estadual, corre a nível estadual. Tribunal de Justiça. O que aconteceu de interessante aí? A Prefeitura, ela entrou com uma ação na Justiça Federal, me lembrei agora que você falou em Justiça Federal, discutindo este termo que foi assinado em 2007. Nunca ninguém tinha feito isso. E por que ela recorreu à Justiça Federal? Porque ela já tinha tentado na Justiça Estadual, não tinha conseguido. Quando ela vai à Justiça Federal, a explicação para recorrer à Justiça Federal é que, uma vez que a SEDAI foi dada como garantia e contra-garantia do regime de recuperação fiscal e do empréstimo que o governo do Estado tomou lá do Banco Paribas, a União passou a ter interesse objetivo na SEDAI, nessas questões que dizem respeito à SEDAI, e o BNDES também. Então, a Justiça Federal acolheu a ação, recebeu lá a ação do município do Rio de Janeiro e, no primeiro momento, já acolheu alguns dos argumentos que a Procuradoria-Geral do município apresentou, questionando o termo. E aí você para pensar o seguinte, Vitor, que valor que tem hoje a SEDAI? A principal cliente da SEDAI é o município do Rio de Janeiro, está discutindo na Justiça Federal o instrumento jurídico que regula ali a delegação, né? Que é muito criticável. A gente já falou sobre isso da outra vez aqui. E agora a cidade do Rio de Janeiro, o mundo fica sabendo que a SEDAI capta água de uma bacia de esgoto diluído. Que valor tem a SEDAI hoje? Você compraria ações da SEDAI? Discutível, isso é muito complicado, é uma situação muito complicada. Por isso que a gente tem ouvido a própria população ainda, vamos dizer, um sentimento assim de indignação, querendo que o governo federal faça algum tipo de intervenção aqui na gestão da SEDAI, porque a gestão da SEDAI pode ser considerada, vamos dizer, temerária, porque a empresa está despencando no preço e ela foi dada como contra-garantia. Se ao final de tudo a SEDAI não tiver valor, quem paga é o Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional somos nós, né? Então, teoricamente, o governo federal não poderia, ele deveria, de alguma maneira, intervir, ou pelo menos ficar mais atento no que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Houve um movimento de alguns deputados federais, junto ao ministro Paulo Guedes, pedindo que isso fosse feito, né? A gente tem que observar. Quando a gente diz que não tem uma solução de curto prazo, a gente começa a buscar outras possibilidades, né? Como essa, de repente, algum tipo de interferência aqui do governo federal para proteger, para que a SEDAI não perca valor completamente, depois o brasileiro, o cidadão contribuinte, ainda tem que pagar essa conta, né, no final do tragédia, processo. Gente. Não sobrou nada. A gente conseguiu piorar uma coisa que já estava difícil, viu?
Bom, não posso nem te oferecer um copo d'água aqui. Só se fosse uma água mineral. Aliás, é uma indústria que no Rio de Janeiro deve estar indo muito bem, né? Isso, porque os preços subiram, enfim. Deixa eu contar uma coisa que eu acho que é bacana para registrar aí para o pessoal que te acompanha. No 30º dia da crise da água suja, ninguém tinha feito nada, né? A OAB não fez nada. A Defensoria, o Ministério Público estavam ali, a gente via matérias dizendo que MP e Defensoria negociam algum ressarcimento das contas, mas até hoje isso não foi feito, né? E aí eu, como presidente da Frente Parlamentar, tomei a iniciativa e entrei com uma ação popular em face da SEDAI, em face do governo do Estado, em face da Prefeitura, né? Nessa ação, ela tem 2 polos principais. Primeiro, uma relação de consumo, né? Por quê? O Carioca contrata da SEDAI a entrega de água potável. Se a água que está sendo entregue não é potável, ou se há dúvidas que essa água seja potável, como é uma relação de consumo, há uma inversão do ônus da prova. Quem precisa provar que o produto é aquele contratado é o fornecedor. Então, a SEDAI precisa provar para o consumidor, para o carioca, que a água que ela está entregando nas nossas torneiras é realmente potável. Para fazer isso, ela precisa cumprir a resolução do Ministério da Saúde, lá que prevê mais de 70 testes, e até hoje não foi feito por ninguém, nem pela SEDAI, nem por nenhum outro instituto, nem o FJ, nem o ERJ. Então, hoje nós não sabemos, na verdade, se a água que está sendo entregue, não sabemos de maneira inequívoca se a água que está sendo entregue é água potável. Então, a minha ação, a ação que eu ajuizei, ela vai nesse sentido. Exigir que a SEDAI comprove inequivocamente que a água que está sendo entregue é água potável. Se ela não puder fazer isso, ou enquanto ela não faz isso, ela não pode cobrar tarifas por essa água. Então, a suspensão imediata da cobrança de tarifas da água. Mais que isso, se por acaso tarifas já tiverem sido pagas, o ressarcimento das tarifas pagas. O outro ponto do nosso rol lá de pedidos é que estava começando as aulas, né? Os meninos estavam voltando para o colégio. A SEDAI entregue a água mineral engarrafada nas escolas municipais e nas unidades de saúde do município do Rio de Janeiro. E ainda que ela providencie o ressarcimento das despesas que o Carioca teve com compra de água mineral a partir de 4 de janeiro. Então o Carioca vai lá com a sua nota fiscal na loja da SEDAI e a SEDAI tem que ressarcir ali o dinheiro que ele gastou comprando água mineral. E por último, já no outro polo, eu peço ali à Justiça a suspensão imediata dos efeitos jurídicos daquele termo de reconhecimento recíproco de direitos e obrigações assinado pelo prefeito César Maia, ex-prefeito César Maia, ex-governador Sérgio Cabral, ex-presidente da SEDAI Wagner Victor em 2007, que foi o que nos trouxe para essa situação complicada que a gente está vivendo, porque um contrato de concessão, ele prevê metas, indicadores, cronograma de investimento, compromisso com universalização. Esse termo não tem nada disso. Ainda autoriza a SEDAI a jogar esgoto in natura na rede pluvial da cidade do Rio de Janeiro, contaminando os nossos corpos hídricos. A mesma coisa acontece no sistema Guandu, por isso que ela hoje capta água dessa bacia de esgoto diluído e tem que investir uma fortuna para transformar esgoto diluído em água potável. Ô, vereador, muito obrigado. Acho que a gente... eu não gostaria de estar falando sobre isso, né? Mas é uma coisa seríssima, seríssima. A água é vida, né? A água é fundamental para a saúde, enfim, para o bem-estar. Nosso corpo aqui é água, né? Outro dia uma amiga ligou da Alemanha, preocupada que a mãe tem 90 anos. E essas notícias vão chegando, ela diz assim, puxa, será que ela pode tomar banho? É verdade. Será que isso... O que eu posso dizer? Como de você, não tem nenhum teste. Mas, falei, ó, não tem jeito. Ela não vai tomar banho de água mineral, o orçamento dela vai ficar inviável. Mas a situação chegou a esse ponto. Eu te agradeço muito, acho que foi muito bom essa nossa conversa. Infelizmente, eu não posso nem dizer, na próxima vez que você vier aqui, a gente já está numa situação melhor. A gente vai ter que continuar discutindo,
Mas se não martelar nesse ponto, não vai ter solução. Muito obrigado a você. Eu que te agradeço, Vidor. Então, domingo que vem a gente volta com outro bate-papo.